Quantas vezes nós somos surpreendidos pela falta de fé, não é mesmo? Quando nós olhamos para a aflição e desacreditamos no que o Senhor diz sobre nós. Infelizmente, quando algo é muito grande e terrível aos nossos olhos, nós nos esquecemos do poder do nosso Deus. Mas hoje eu trouxe para você a história de uma mulher para nos inspirar a ter fé. Essa mulher de fé nos ensina que se nós colocarmos as nossas petições diante do Senhor, Ele é fiel para nos responder. Não porque nós merecemos ou porque nós fazemos coisa boa, mas porque Ele é poderoso e nos prometeu termos uma vida abençoada. Nós encontramos sobre essa mulher em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: uma das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para levar-me e aos meus 2 filhos como escravo. Eliseu lhe disse: que queres que eu te faça? Bom, nós começamos aqui nos primeiros versículos já vendo o problemão que essa mulher enfrentava. Como mãe, eu imagino o desespero que essa mulher deva estar passando. Porque é muito difícil saber que você tem que entregar seu filho para pagar uma dívida, né? Para nós, hoje em dia, isso nem passa na nossa cabeça entregarmos os nossos filhos para pagar conta, né? Mas naquela época isso era comum e isso acontecia. Mas ela estava ali com o seu coração aflito. Ela já tinha perdido seu marido e agora ela teria que entregar seus filhos. Mas o exemplo que já começa a ser mostrado para nós aqui nesses primeiros versículos é que ela leva a sua petição, o seu problema para a pessoa certa. Hoje nós temos livre acesso para levar os nossos problemas diante de Deus e saber que Ele é fiel para nos responder. Mas naquela época era comum as pessoas levarem os seus problemas aos profetas e eles levarem até Deus ou então dar uma revelação daquilo a qual o Senhor queria para aquele caso, aquela situação. E ela leva ali pro profeta e ela fala: olha, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele servia ao Senhor. Quer dizer, olha para mim, porque o meu esposo andou justo diante do Senhor, foi um bom homem. Eu tenho boas coisas para falar, né? Para pedir socorro agora. E aí ele continua, né? Então, o que queres que eu te faça? No versículo 2. Declara-me que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Bom, ela começa respondendo: a tua serva não tem nada em casa. Ela estava passando por um momento de dificuldade e aos olhos dela, ela não tinha nada que pudesse acontecer um milagre. Ela não tinha nada que pudesse ser transformado para que ela não precisasse devolver o teu filho. Ela deva ter imaginado assim: nossa, eu não tenho nada de ouro para vender e pagar essa dívida. Eu não tenho nada importante na minha casa para eu entregar e eu continuar com meus filhos. Aí ela lembra que ela tem uma botija de azeite. Mas o que esse azeite pode fazer por ela? Então ela responde em 2 partes: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. No versículo 3, então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Agora ele dá uma ação para ela fazer. Ela chega com o seu pedido, com a sua aflição diante do profeta e Deus revela ao profeta o que é para dizer para essa mulher. Ela tem que tomar agora uma atitude. Ele avisa ela: vai, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então ele dá uma dica muito importante para ela: pede para os seus vizinhos e não peça pouco, peça bastante vaso, né? Mas quanto vaso ela deveria pegar? Quanto vaso será necessário, sendo que ela nem sabe o que vai acontecer com esse azeite? Ou com o que vai acontecer com esses vasos? Ele não deixa aqui claro, ele só manda ela tomar uma atitude de fé, correr atrás de algo a qual ela ainda não sabe o que vai acontecer. Nós temos que ter essa atitude dessa mulher.
Porque muitas vezes nós queremos as coisas, mas não agimos, não nos posicionamos diante daquilo que o Senhor falou pra gente. Nós queremos um diploma, mas não pagamos o preço de estudar. Nós queremos uma casa abençoada, mas não paramos e não tiramos tempo para dedicar, a aprender sobre isso. É isso que nós estamos vendo aqui nesses versículos. Uma mulher que tem que se posicionar. Agora é uma ação dela. Deus já falou que vai fazer alguma coisa. E ela sabe que Deus vai responder ela. Mas para ela precisa uma ação. Para nós precisa uma ação. Nós precisamos hoje começar a ter disciplina e organização para realizar os propósitos do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, que você entenda que você tem que fazer algo para aquilo que o Senhor sonhou para você aconteça na sua vida. Se disponha, se coloque verdadeiramente no lugar certo para que algo flua através da sua vida. Então, ele explicou para ela: entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Bom, ele já avisa, olha, entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos. Quer dizer, não anuncia isso para todo mundo. É algo que Deus vai fazer com você, porque se você anunciar e for ali pegando os vasos e contando tudo que vai acontecer, o que você imagina que iria acontecer com a vida dela? Você acha que as pessoas não falariam que ela estava doida? Você acha que as pessoas não iam dizer que aquilo era loucura e que era para ela desistir? Muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque compartilhamos os nossos problemas com as pessoas erradas e as pessoas dão palpites a quais não vão nos ajudar e vai atrapalhar a nossa vida. Então ela começa a entender aquilo a qual o Senhor quer para a vida dela. Então ela se foi, no versículo 5, fechou a porta sobre si e seus filhos e eles lhe traziam os vasos e ela o enchia. Houve a multiplicação aqui daquele azeite. Houve um milagre de Deus ali no secreto, em família, algo que o Senhor deseja para nós. Muitas coisas têm que ser mantidas no secreto para que flua o propósito do Senhor da nossa vida. Para que flua o agir de Deus na nossa vida, e isso acontece sobre ela. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traz-me outro vaso. Porém ele lhe respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. Gente, incrível o que aconteceu com essa mulher, não é mesmo? Mas o mais incrível é que o agir de Deus não para. Ele só é limitado pela nossa crença. Ele só é limitado pelo que nós acreditamos e muitas vezes nós duvidamos do agir de Deus. Ela vai, pega sim os vasos, mas infelizmente ela poderia ter pegado mais, muito mais, porque o que Deus ia fazer era muito maior do que ele fez. Ele aconteceu na vida dela, mas tinha muito mais para acontecer. Mas infelizmente nem todo mundo tem a capacidade de suportar o que o Senhor tem para fazer. São vasos demais para ser carregado, são vizinhos demais para a gente pedir e falar alguma coisa. Mas se você tiver fé e acreditar no agir de Deus na sua vida, você vai viver o extraordinário dele e vai ter uma vida plena e realizada, porque o Senhor nos promete isso. Eu não estou aqui para dizer que na vida nossa como cristão vai vir só facilidade. Mas eu vim aqui te dizer que o nosso Deus é um Deus do impossível e Ele faz muito mais do que o que nós acreditamos. Só basta você não abaixar a sua cabeça e duvidar do poder de Deus na sua vida. Bom, e aí continua. Então ela foi ao homem de Deus e o informou do acontecido. Ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. O profeta ainda orienta ela novamente, falando para ela: vai, vende todo o azeite, paga a sua dívida, viu? Não recebe a bênção e guarda ela, não, vai vir problema, paga a dívida e vive do resto. Ela teve o suficiente para viver do resto.
Olha que Deus maravilhoso, olha que mulher de fé, que atitude de fé que ela toma. Ela creu na palavra de Deus, ela acreditou no que o Senhor tinha anunciado para ela e ela viveu o melhor. No final, ela não perdeu seus filhos, ela continua ali com os seus filhos por perto e sobrevive daquela venda do azeite. Deus, ele é poderoso para fazer aquilo a qual você está duvidando. Só toma a atitude certa, só se posiciona no momento certo, que você e sua família vai viver o melhor nessa terra, porque tem promessas do Senhor para nossa vida, para nossa família. É isso que eu vejo nessa história. Eu vejo que Deus tem muito prazer em nos abençoar, Deus tem muito prazer em cuidar de nós. Não porque a gente é bom ou porque a gente faz algo que mereça isso, mas porque Ele é poderoso para fazer e Ele faz porque apraz a Ele. Então, que Deus abençoe sua vida, se posicione da maneira certa, ouça os conselhos de Deus e viva uma vida abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, até o nosso próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que Deus te abençoe mais e mais e compartilhe. Curta aí e compartilhe. Deus abençoe.